Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Glória a Deus. Bom dia, sentem-se, fique à vontade. Prazer vê-los na casa de Deus, nesse domingo pela parte da manhã. Que Deus possa hoje nos dirigir, que Deus possa hoje nos ajudar e nos ajudar bastante, em nome de Jesus. E orando sempre pelos nossos irmãos de outros estados, que ainda estão com essa folia de não ter culto, não ter reunião, e enfim, né? Mas que Deus abençoe eles. Eu estava agora há pouco, antes de entrar aqui subir aqui no altar para pregar para você, eu estava vendo alguns colegas meus postando, né, a pregação deles, uns postando online, ou seja, não tem culto ainda, né? Se o cara está postando online, só ele, a cara dele ali na casa dele, porque não tem culto. Agora, tem outros colegas meus que eles postam, tem culto, né? Mas é duas pessoas que vai uma pessoa, o pessoal tá, né? É sobre um pouquinho que eu vou pregar hoje. Vamos abrindo a nossa Bíblia Sagrada, sem mais delongas, Isaías 42, para nós iniciarmos. Nós estamos vivendo um período, pessoal, do poder da influência, da persuasão, né? A gente está sendo extremamente persuadido por tudo que está acontecendo, e eu queria tratar contigo sobre isso hoje. Isaías 42, o versículo 19, diz assim a Bíblia Sagrada: quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro, a quem eu envio? E olha que forte agora, ó. Quem é cego como galardoado, e cego como servo do Senhor? Pastor, o que Deus está falando aqui? Ele está falando que de vez em quando nós vamos precisar, para alguns momentos da nossa vida, nós não somos cegos, mas nós não vamos poder olhar para aquilo ali. Tem momentos na nossa jornada que a gente não é surdo, a gente não tem problema nenhum de audição, mas a gente vai ter que deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. Se é que eu quero ser, como ele diz ali, ó, galardoado. Quem é cego, senão o meu servo, não, próximo versículo acho que é, né? Quem é cego, como galardoado, ó, galardoado e cego como servo do Senhor. Aí ele fala uma coisa que me chamou a atenção, ó. Tu vês muitas coisas, ele diz no versículo 20, tu vês muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenha ouvidos abertos, nada ouve. Você não está dando atenção para aquilo ali. E ele fala mais: o Senhor se agradava dele, por amor da sua justiça, engrandeceu-o pela lei, a lei, e o fez glorioso. Então você vê que forte que está aqui registrado, que Deus se agrada disso. Deus fica feliz quando eu escuto somente Ele e olho somente para Ele. Porque se você for ver ao longo da Escritura Sagrada, as pessoas foram extremamente influenciadas, e foram influências diabólicas e satânicas que mudaram o curso de nações. Se você for abrir, por exemplo, em Josué, no capítulo 14, Josué 14, nós estamos, Josué é fácil, sexto livro da Bíblia Sagrada, você pode ir abrindo lá, Josué 14, lá no versículo 6. Então você viu o que Deus se agrada? Deus, ele se agrada quando eu tenho ouvidos, mas eu não ouço aquilo lá, eu escuto somente a Deus. Eu tenho olhos, mas eu não fico dando atenção para aquilo. Pode ser até uma coisa real, pode ser, não é fake news nem nada, é uma coisa real, mas a minha atenção maior está naquilo que Deus fala. Os meus ouvidos estão ligados ao que Deus diz, e os meus olhos estão ligados àquilo que Deus mostra para mim, e não aquilo que o mundo está mostrando. Olha só o que diz aqui, Josué 14, um exemplo aqui de influência pesada na Bíblia Sagrada. Josué 14, versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia espiar a terra. E aí ele diz assim, ó, e eu trouxe resposta como eu senti no meu coração. Agora vem a matéria de hoje, 8. Mas os meus irmãos que subiram comigo
fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Esse versículo 8, ele nada mais, nada menos, ele mostra aqui no versículo 8, eu acho isso formidável e muito forte, que uma nação toda uma nação morreu no deserto, porque se deixou levar por aqueles 10 espias. E aquele que não se deixou influenciar, aquele que não deu ouvidos, que foi o Josué e o Caleb, foram os únicos 2 que não deram ouvidos àquilo que o pessoal falou. Os outros todos foram influenciados, ainda que de fato, de verdade, Canaã existisse gigante, ainda que existisse os queneus, os fariseus e assim por diante, aquelas nações que eles deveriam entrar em combate, entrar em ataque, mas você vê na Bíblia Sagrada registrado aqui, que toda uma nação morreu por causa disso, porque eles se deixaram levar por aquilo que eles ouviram. Pastor, e se alguém pegasse o caminho do Josué e do Caleb, e dissesse, por exemplo, não, vocês estão falando isso, mas Deus é maior, eu vou perseverar em seguir Deus, ele também teria ficado vivo, mas não, ele preferiu ficar com a má notícia. O povo, no caso, todo o povo, se você voltar um pouquinho em Números capítulo 13, você vai ver o episódio mesmo, de fato, porque aqui o Josué está contando isso aí, aliás, o Caleb está contando, mas em Números capítulo 13, 2 livros para trás, você volta a Deuteronômio, você acha Números capítulo 13, lá quando diz no versículo 32, diz assim, ó: infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio a qual nós passamos espiar é uma terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, pescoço comprido significa Anak, né? Descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aí o 14, versículo 1, fala o que eu estou pregando hoje, ó: então levantou-se toda a congregação, e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. A Bíblia diz que 3 milhões de pessoas, olha só o poder da influência, da persuasão de uma má notícia. Diz que todo mundo chorou, toda a congregação chorou, era uma choradeira para lá e para cá. Só quem não estava naquela pegada era Moisés, Josué e Caleb, só. O resto, todo mundo se abalou, o pessoal se abalou com uma notícia. Isso aqui que eu estou pregando para você é um tema extremamente, real hoje, é cotidiano. Você vê hoje as pessoas se abalando, qualquer coisa que acontece. Eu estava conversando com o pastor Eduardo, que a gente, para cima e para baixo, o pastor Eduardo geralmente está comigo para cima e para baixo, me levanta TV e vai para cima e vai para baixo, e ele falou: pastor, o senhor notou uma coisa? E eu disse: o que é? Eu notei, não sei se o senhor percebeu. E disse: caramba, é verdade. Ele disse: pastor, é só dar uma má notícia assim, morreu mais 2, some o pessoal do centro. Parou um pouco a morte, vamos dizer que agora deu um BO de política, aí pararam de falar de morte, aí começa a falar de política na televisão, deixa um pouquinho de lado as mortes, deixa de lado um pouquinho os contaminados, porque você viu esses tempos atrás aí, teve lá, por exemplo, o Mandetta que saiu, e não sei o que, entrou outro e tal. Lembra aquela época que parou o negócio? O pessoal saiu para a rua, porque pararam de falar. Olha isso! Você vê que o pessoal é totalmente midiático, é extremamente midiático. Eu oro a Deus para que um dia nós venhamos ser influenciados, como as pessoas são influenciadas pela mídia, nós fôssemos influenciados por Deus. Você já vai pensar num negócio desse? Que toda uma nação fosse assim como a gente é hoje pela mídia, pelas notícias, por aquilo que acontece, que nós fôssemos assim pela Bíblia. Você viu o que Deus falou? Imagina todo mundo falando: olha, Deus falou isso hoje na televisão. Irmão, e eu não tinha notado isso, irmãos. E o pastor Eduardo falou, eu falei: caramba, e é verdade, você tem que ver o negócio. É só falar alguma coisa, o pessoal já: não vou mais, não vou sair, não vou não sei o quê, por causa disso. Mas eu estou pregando hoje para você, volta lá de novo. Você para entender que toda aquela nação chorou. E o que aconteceu com aquela nação que foi influenciada pela má notícia lá no deserto? Eles morreram. Então o que matou eles foi eles reagirem à má notícia que receberam. E na verdade não era bem má notícia, porque Deus estava levando eles até Canaã, não estava levando? Então Deus estava levando eles até Canaã, Deus seria com eles, e era o que o Josué e o Caleb falavam: não, Deus é com a gente e tal, papapá. Mas não adiantou, a notícia, ainda que não fosse fake news, como eu disse, ainda que fosse de fato, de verdade, existisse gigante naquela época, pessoas de alta estatura, mas Deus seria com eles, mas eles foram influenciados e morreram.
E é o que eu estou pregando. Volta lá em Isaías 42, só para a gente continuar aqui rapidinho. Como Deus gosta disso aqui, ó. Eu vou ler de novo, tá? Desculpa eu ser chato e repetitivo, mas aqui eu vou bater nessa tecla que Deus falou comigo muito forte, ó. 19. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro a quem eu envio? E quem é cego como galardoado, recompensado. Tem recompensas que eu só vou receber o galardão se eu for cego. Não fisicamente. Eu até enxergo, mas eu não dou atenção. Eu sou surdo, não audivelmente ou de audição. Não, eu escuto, mas eu não me deixo levar para aquilo ali. Porque ele diz assim, ó, tu vês muitas coisas, mas não guardas. Ainda que tenha ouvidos abertos, nada ouve. E o 21, vou dizer de novo, ó. O Senhor se agradava dele, por amor da sua justiça, engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Então esse homem aqui, esse servo aqui de Isaías, ele escutava mais a lei do que os outros. Ele enxergava mais a lei do que as coisas que estavam mostrando. E eu vou dizer de novo para você, e eu posso te mostrar isso aqui na Bíblia Sagrada, está repleto, cheio, está lotado de destinos que foram totalmente influenciados foram mudados por causa da influência. Vamos abrir, por exemplo, Marcos capítulo 10, você conhece muito bem. Marcos capítulo 10, eu vou pegar dois aqui de Marcos. Marcos 10, o 46, esse que você conhece, muito bem você conhece. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pronto, o destino desse cara aqui vai ser totalmente mudado por causa disso. Ele ouviu que era Jesus de Nazaré, mas ele não escutou o pessoal mandando ele ficar quieto. Olha que coisa interessante. Ele escuta, ele ouviu que era Jesus de Nazaré, porque ele não tinha olho, ele não enxergava, mas o ouvido dele era muito bom. Então o ouvido e a voz, geralmente uma pessoa que ela é cega, o ouvido dela é muito bom e a fala também é muito boa, geralmente, né? Então parece que aguça os outros sentidos. Então esse cara era muito bom de ouvido, mas muito bom de ouvido. Mas ele escolheu o que ele quis ouvir. Ele ouviu que era Jesus de Nazaré. E aí ele começou a clamar. Mas quando o pessoal mandou ele calar a boca, a Bíblia diz que ele clamava cada vez mais. Ele foi Isaías 42. Ele foi surdo para aquilo que o pessoal falava para ele parar. Mas ele não foi surdo para aquilo que Jesus falou, aquilo sobre Jesus. E você já sabe a história desse cara. E se esse cara aqui, por acaso, ele se deixa influenciar e para de clamar? E se ele parasse de clamar? E se você que está aqui hoje, aqui na igreja, você que está em casa, alguém falou alguma coisa para você e você parou? Você recebeu, alguém veio e falou para você, não vai dar certo. Você disse, pensando bem, você tem que tomar cuidado. Esses dias eu falava para minha esposa, a gente tem que tomar cuidado, que daqui a pouco, alguma coisa vem, fala com a gente reage errado. E a gente perde o galardão. Lembra que eu estou pregando lá em Isaías 42? Quem é que nem o meu servo, surdo e cego, como galardoado, o recompensado. Ele vê muitas coisas, mas não dá atenção. Ele ouve, mas não se deixa influenciar por aquilo. Então, a bênção de Deus é essa. Por aí você já conhece a história, eu não vou aqui continuar pregando, mas você já sabe. Aí Jesus manda chamar ele, Jesus para, porque ele não escutou os outros, escutou somente sobre Jesus. E aí Jesus para e manda chamar ele. E aí você já sabe o final da história, versículo 52. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus no caminho. Irmão, eu estou falando uma coisa que não acontece todo dia não. Eu estou falando de um cara que foi curado de cegueira. Eu estou falando de um cara que não enxergava nada e ele começou a enxergar. Mas aquela coisa, pensa, Jesus estava passando, Jesus estava indo embora, mas ele não se deixou influenciar e levar por aquilo que os outros falaram. Aqui bem perto, vamos aproveitar o livro de Marcos? Posso aproveitar o livro de Marcos aqui? Marcos capítulo 5, vamos? Marcos capítulo 5, lá no versículo 34, desculpa. Isso, Marcos 5, 34. Diz assim a Bíblia Sagrada, ó. E ele disse, filha, tua fé te salvou, tal, beleza. Aqui é a mulher do fluxo de sangue. Aí no 35 diz assim, ó. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, quem disseram,
a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Olha esses discípulos que Jesus tinha. Você vê, o cara estava junto com Jesus para que a filha dele fosse curada. Aí quando passaram, porque assim, para chegar até Jesus tinha que passar pelos discípulos. Os discípulos estavam ao redor de Jesus. Então se alguém quisesse falar com Jesus, passava pelos discípulos. Você vai ver algum exemplo, por exemplo, um exemplo na Bíblia Sagrada, quando as crianças vieram falar com Jesus, os discípulos barraram. Jesus disse: não, deixai vir a mim os pequeninos. Por que ele diz deixai vir a mim? Porque os discípulos barraram, não deixaram ir até Jesus. Aqui nesse caso, quando chegou a má notícia da casa de Jairo, eu não sei se esses discípulos estavam cansados do caminho, mas eles foram extremamente insensíveis, porque eles chegaram para o Jairo e falaram assim: ó, viu, não precisa mais incomodar Jesus não, a tua filha já morreu. Que notícia é essa, irmão? Então, como eu disse, o pessoal da casa do Jairo mandou essa notícia, só que os discípulos tentaram influenciar ele a parar, desistir. Não dá mais, acabou, ela já está morta, não tem mais o que fazer. Só que quando Jesus escuta o discípulo dele falando aquilo ali para ele, tipo tentando influenciar ele a parar, como os caras lá, e ninguém me tira da cabeça que aqueles que mandavam o cego ficar quieto lá em Marcos 10, era discípulo também. Ninguém me tira da cabeça esse negócio. Um dia Jesus vai me mostrar lá no céu, quem é que mandou assim: cala a boca, cego, para de gritar. Você viu que Jesus já continuou caminhando? E ele gritava cada vez mais. Eu acredito que foi os discípulos. E aqui também é a mesma coisa. Aí o que acontece? Aí você vê que quando Jesus escuta isso, Jesus diz assim para ele, ó. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, ouvindo essa influência, ouvindo essa persuasão, sabe essa coisa? Ele diz assim: ouvindo essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Ou seja, fica com aquilo que eu estou te dizendo, não se deixa levar pelos outros. E aí você já conhece a história também. Jesus chega na casa do Jairo, está todo mundo ali chorando, rindo, uns chorando, outros rindo, aquele negócio todo. E aí Jesus entra na casa do Jairo e você já sabe o que acontece. Está lá no versículo 42. E logo a menina se levantou e andava, pois já era da idade de quase 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Isso aqui podia não ter acontecido. Isso aqui podia não ter sido registrado na Bíblia, se o Jairo tivesse escutado os outros. Se o cego de Jericó tivesse escutado os outros, não teria acontecido também. Você tem que começar a tomar sabe, jeito nisso. Como é que eu estou vivendo esses últimos dias? Qualquer coisa que as pessoas me falam, já muda o meu pensamento, eu já começo a cochear entre dois pensamentos, eu já começo a bambear para aquele lado, porque tem gente que é assim. A pessoa, um pouco antes de vir para a igreja, ela entra no noticiário para ver como é que está o Covid. Por que antes de você sair de casa, você não pega um versículo da Bíblia? Por que você não lê um versículo, uma palavra? Pede para Deus: Deus, me dá uma palavra hoje. Não, vou lá no Google ver como é que está o Covid no Campo Grande. Isso aí está errado, irmão. Isso aí está totalmente errado, irmão. Está na hora de eu começar a experimentar as maravilhas de Deus, por não me deixar persuadir pelos outros. Se você for pegar aqui bem pertinho, vamos continuar no Novo Testamento, depois volta para o Antigo, tá? Mateus capítulo agora o 16. Mateus 16. Irmãos, tem gente que está deixando de experimentar coisas de Deus porque está escutando os outros. Você está ouvindo muitas pessoas, e muitas vezes é pessoa até próxima à sua, fala um negócio para você, porque a pessoa é muito querida, porque a pessoa, ela tem vamos dizer assim, um peso no teu relacionamento. De vez em quando é um pai, uma mãe. Não estou jogando você contra o teu pai e tua mãe, ou contra o teu esposo, a tua esposa, mas aquilo ali não é uma direção divina. Aquilo ali é uma coisa que a pessoa está falando para você, porque sei lá, a pessoa te ama, gosta de ti. Daqui a pouco eu vou te mostrar um marido que tentou influenciar uma mulher. Lembra de um cara que falou assim: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Você lembra? Teve um cara na Bíblia Sagrada que chegou para a esposa dele e falou assim: esquece filha, mulher, esquece, já vou te mostrar. E aí, se essa mulher dissesse: é verdade, sou uma pobre, coitada, desgraçada, ela nunca teria o Samuel. Pronto, já falei quem é. Irmão, eu posso pregar isso aqui até amanhã para você, se você quiser. A Bíblia está recheada de pessoa que recebeu a bênção,
porque não foi influenciado e perdeu a bênção porque se deixou persuadir. Está lotado a Bíblia. Eu não sabia que tinha tanta matéria dessa na Bíblia. Eu disse, meu Deus, é muita coisa. Mateus 16, 21. Olha só o que diz Mateus 16, 21. Vamos lá. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e do principal dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O que Jesus fez aqui? Ele contou para os discípulos dele, pessoas que faziam parte do convívio diário do mestre, pessoas que estavam junto com ele, e ele pegou, sabe aquela hora do abre o coração? Quem já fez isso dentro de casa? A hora do abre o coração, você pega, pá, abre o coração, você conta os planos que Deus tem para você, você começa, sabe, falar o que vai te acontecer, e Jesus, pá, abriu o coração. Quando Jesus abre o coração, olha que e outra, que não era um plano de Jesus, claro que era de Jesus, que ele é o próprio Deus, mas era um plano do Pai para ele, era na verdade a chamada dele. Eu recordo quando eu fui contar para o meu pai e para minha mãe que eu ia largar o futebol para pregar. Você imagina como é que eu fui recebido? Vai, meu filho, nós te abençoamos, seja um missionário na África. Sabe que foi assim? Você é maluco? Você é doido? Vai viver do quê? Vai ganhar quanto? Vai morar onde? Vai comer o quê? E começou, e vai. Eu já contei para você, acho que vou contar de novo. Meu pai, meu falecido pai, hoje ele está com Jesus. Eu batizei meu pai nas águas, levei ele a Cristo, ele parou de fumar, parou de fazer coisa errada, glória a Deus. Se converteu, hoje está com Jesus. Mas meu pai, naquela época, ele não era convertido. Um dia ele disse, meu filho, vamos passear lá na casa do teu primo? Se meu primo estiver assistindo, que Deus te abençoe. Aí disse, bora, vamos lá. Pô, não vou negar, né, meu pai, gosto tanto do meu pai, né, gostava e gosto, né, mas enfim, meu pai não está mais comigo aqui, mas gostava do meu pai, disse, não, vamos lá, pai. Pegou e levou na casa do meu primo. Daqui a pouco meu primo, o nome dele é Alex, me convidou lá para dentro, lá de um compartimento que tinha na casa da minha avó, né, que ele morava junto com a minha avó. Aí eu cheguei lá e ele disse, tu tá pensando mesmo em largar o futebol? Falei, tô, nem pensando, eu já larguei. Não, mas vem cá, pensa bem e tal. E eu botei na minha cabeça, assim, eu botei a mão na minha cabeça e disse assim, eu não acredito, meu pai me trouxe aqui, falou para ele falar comigo, tipo assim, eu não consegui influenciar ele, vou falar com o primo dele, para o primo dele falar com ele. Aí sabe qual que foi a nossa conversa? Eu falei, não, amigo, não, eu tenho um chamado. Eu sou um pregador do evangelho, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Eu comecei a pregar para meu primo. Aí meu primo disse, tá, beleza. Aí ele saiu, eu lembro até hoje, que eu saí, ele saiu e meu pai fez assim, ó. Sabe aquela cara, meu pai fez assim, ó. Tipo, e aí o que foi? O meu primo falou assim, ó, não, larga de mão, Zé, ele é louco. Sou louco, aleluia. Por isso que você me conheceu, eu estou pregando o evangelho hoje, porque eu não me deixei levar. Mas irmão, eu fui muito influenciado, irmão. Sabe, que eu digo assim, atentado, essa questão de influência, mas foi muito. Quando eu abri meu coração, aí começou. A minha irmã chorava de ficar com o olho vermelho, ela quase se encapetava e dizia assim, para com isso, você conheceu esse pastor faz 1 ano e meio. Não, estou falando você. Aí minha mãe chegava para mim e dizia assim, eu limpei a tua. Esses pastores nunca fizeram nada por ti, você vai largar tudo agora, eu sou tua mãe. Eu falei, mãe, eu vou pregar o evangelho. Assim, irmão, e pessoas que eu gostava não, gosto. Nem vou falar da Maria Chiquinha. A Maria Chiquinha, meu Deus do céu, você conhece a Maria Chiquinha? Meu Deus do céu, luta, tudo que é lado. Quando eu disse assim, vou pregar, o diabo disse, duvido. Vou fazer de tudo para parar, vou fazer de tudo. Minha mãe foi contra, meu pai foi contra, minha namorada na época foi contra, foi todo mundo contra, o diabo foi contra. Aí Jesus vem e pá, abre o coração, abre, já vou morrer, vou ressuscitar o terceiro dia, vou padecer antes e tal, contou. Quando ele conta para o círculo de convívio dele, os discípulos, diz assim no 22, e Pedro tomando de parte, parece meu primo, é a cara do meu primo isso aqui, irmão, me levou para um cantinho, né, e tomando de parte, começou a repreendê-lo dizendo, Senhor, com todo respeito, né, Senhor, tem compaixão de ti,
de modo nenhum isso te acontecerá. Aí isso aqui que é forte. É interessante a gente meditar, porque parece que ele está tratando Jesus com amor, não parece? Olha só a frase: tem compaixão de ti, ou seja, tenha mais um amor próprio. E ele falou uma coisa assim, ó, isso jamais te acontecerá. Quem que não queria que Jesus fosse para a cruz e se entregasse pela humanidade? Fala para mim, quem que se pelava de medo disso? Quem? O diabo. Então, não parece o diabo. Tem coisas que as pessoas vão falar contigo, pai, mãe, tio, pessoa do teu círculo de amizade, que parece que tem amor por você. Parece até um certo amor velado, mas não é amor. Aquilo ali é um plano do diabo para frustrar os planos de Deus. Ainda que os planos de Deus sejam difíceis de realizar, ainda que seja uma coisa dolorosa, complicada para você realizar, mas a Bíblia diz o seguinte: Jesus, ele falou assim, ó, e ele, porém, Jesus, né, porém, voltando-se, ou seja, dá a entender que Jesus estava até de costa. O Pedro começou a falar, quando Pedro falou, Jesus, e eu me armo também, irmão. Que é coisa que me fala, eu estou bem bobão de vez em quando, eu falo umas coisas, conforme alguma coisa que fala contra a vontade de Deus, eu já bato de frente. Porque a Bíblia diz aqui, ó, e voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Você quer me escandalizar? Você quer que eu fique escandalizado? Você sabe o que é escândalo, né? Escândalo é quando alguém põe a mão na boca e fica pensando assim, ó, meu Deus, é verdade, sabe? Você me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então, por que Jesus foi à cruz? Porque ele não se deixava levar pelos outros. Muita gente tentava parar Jesus, mas Jesus, você vai fazer isso mesmo? Vou na direção de Deus. E uma frase que eu escutei do próprio missionário R.R. Soares, quando um dia ele me chamou para lá no Rio de Janeiro conversar, só eu e ele no escritório. Eu tive essa bênção, essa bênção, eu acho que para mim é uma bênção. E ele olhou para mim, de tantas coisas que ele falou, teve uma que ele falou que eu nunca mais me esqueci. Ele falou assim, ó, quando Deus te dá uma palavra, Michael, Deus te dá uma direção no ministério, você não tem que escutar ninguém. E ele falou uma coisa que me chamou a atenção, nem eu você tem que escutar. Quando ele falou aquilo, mas entrou com uma flecha, porque assim, ó, quem sou eu? Aí ele falou o nome de uma porção de pessoas que eu não tinha que escutar também. Ele falou assim, ó, você não tem que escutar ninguém, você pega e você escuta direto Deus. É assim que eu tenho feito no meu ministério. Eu falei, meu Deus do céu. Claro que eu não falei na frente dele, meu Deus do céu, não falei isso, né? Eu falei, não, sim, senhor missionário. Mas depois eu fiquei pensando, falei, caramba, o ministério do missionário é tão bem sucedido por causa disso. Ele não se deixa levar pelos outros. Quantas vezes você deixou de viver o plano de Deus por causa de uma notícia? Você deixou de viver o sobrenatural porque alguém do teu convívio, uma pessoa próxima sua, falou alguma coisa e você bambeou e ficou pensando naquilo ali e você disse, é verdade, não vou. E aí? Pensa nisso, irmão. Pensa nisso. Como eu te falei, uma nação toda morreu no deserto porque foi pelos outros. Se você for ver aqui, Jesus trancou o pé e não foi. Você quer ver agora? Olha só que forte agora, Gênesis capítulo 16, vamos lá. Gênesis 16. Quem está conseguindo acompanhar o raciocínio até aqui? Está pegando aí não? Pastor, mas eu vou ser estúpido com as pessoas daí, pastor. Eu vou ser um cara estúpido, vou ser um cara grosso. Não é questão de ser grosso, é questão de você ser firme. É a questão de você, sabe, viver aquilo que Deus tem para você. Vai me dizer que nunca falaram para você assim, ó, você não vai conseguir. Falaram ou não falaram? Você acha que nunca falaram para você? Eu duvido que não falaram para você assim, isso aí não vai dar certo. Eu duvido que um dia não disseram assim, se eu fosse você eu não ia. Eu acho que não tem que fazer isso aí. As pessoas mais bem-sucedidas sobre a face da terra são aquelas pessoas, como eu falei do Isaías 42. O cara vê, o cara enxerga, mas não se deixa levar. O cara até ouve, mas entra por aqui e sai por ali. Eu tenho coisas que me falam que é a mesma coisa que não falar, irmão. Mesma coisa que não falar. Meu pai ficava bravo comigo e dizia assim, parece que eu estou falando com uma porta. Você vai quebrar a cara, você vai morar nessa igreja, você vai voltar envergonhado. E me amaldiçoava uma porção de vez, e eu via que era o diabo falando. Aqui em Gênesis, no capítulo 16, no versículo 1 diz, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Então, você, olha, não precisa ler o resto, eu vou explicar para você. Você vê que ela vai se basear agora,
ela vai se basear por uma debilidade que ela tem. Você viu que ela começa a conversa com o marido dela já falando, olha, eu tenho um problema, eu não posso ter filho, eu não posso ter filho. Aí diante desse problema dela, e é a visão dela, ela está se baseando na falta que ela tem, e ela atribui isso a Deus, que aquele problema dela é Deus que permitiu ela estar daquele jeito, e ela diz, o Senhor tem me impedido de gerar. E ela fala, entra, olha isso, entra pois a minha serva, esse entra a minha serva, vai lá e te deita com a escrava, olha isso, entra pois, essa mulher está louca. Você vê o que a falta pode fazer na vida de alguém. A carência de você ter alguma coisa, pode fazer você inventar umas coisas que não tem cabimento, mano. Isso aqui não tem cabimento. Você imagina, casei as irmãs que são casadas, levanta a mão as irmãs casadas. Você imagina você dizendo assim para o seu marido, amor, eu não posso ter filho, mas eu trouxe aqui empregada, tem um quartinho ali. Vocês conseguem imaginar isso, não? Mas ela fez. Você vê que perturba o negócio. Por mais que fosse um costume da época, eu acredito que naquela época partia do homem esse negócio. Partia do homem, olha, você não está tendo filho, eu vou ter que tomar outra mulher como procriadora. Mas não partia da mulher, aqui partiu dela. Ela disse, ó, tem um quartinho ali e tal. Cadê os irmãos que são casados? Vocês já imaginaram um dia assim, ó, eu tenho um problema, eu não posso te dar filho, mas eu trouxe aqui Vocês vão ali, ó. Mão do céu. Tá amarrado, né, irmão? Tá amarrado. O irmão amarrou agora. O irmão passou pela mente dele a ideia de estar amarrado. Mas eu estou te mostrando na Bíblia o que ela fez. Como eu disse, por mais que fosse um costume antigo, mas ela fez isso. E ela diz, entra pois a minha serva, porventura terei filhos dela. E olha só aqui, ó. E ouviu Abraão a voz de Sarai. E ele foi lá, a Bíblia diz assim, assim tomou Sarai a mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão. Você vê, ela foi o padre aqui que casou eles. Seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão havia habitado na terra de Canaã. Só que o que aconteceu aqui? O Abraão, pessoal, se você voltar um pouco em Gênesis lá Deus dá uma palavra para ele, não vou pregar, mas lá em Gênesis 15, né, Deus fala para ele, não, Abraão, esse não será o teu herdeiro. Então já vê que eles estavam passando uma luta com isso, eles estavam passando uma dificuldade por não ter filho. O Abraão já estava pensando em que o Eliezer, né, Eliezer? Era, né? O Eliezer vai ser o meu herdeiro, né? Cadê o Eliezer? Está lá no 2, Gênesis 15, 2. Então ele já estava com uma lutinha. Aí Deus aparece para ele e disse, não, Abraão, sai da tua tenda, eu vou te mostrar o que vai te acontecer, tal. Não adiantou. O Abraão foi lá e escuta a Sara, que é a esposa dele, e ele vai lá e se deita. O resultado está ali bem claro. Está no Gênesis capítulo 16 mesmo, Gênesis 16, versículo 15. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho Ismael, né? E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael. 17. E sendo, pois, Abraão da idade de 99, apareceu o Senhor Abraão. Para lá. Que idade ele tinha quando o menino nasceu? 86. Que idade depois Deus aparece de novo para ele? 99. Faz os cálculos aí. 13 anos Deus ficou sem falar com ele. 13 anos por ele escutar os outros e não escutar Deus. A influência que o Abraão teve trouxe o silêncio de Deus. Será que Deus não está em silêncio comigo porque eu estou escutando muito a mídia? Estou escutando muito o que os outros estão falando, porque os outros estão se baseando pela falta. As pessoas estão se baseando pelo problema. As pessoas estão ali dentro da tenda delas, e Deus quer que você saia da tenda, porque Deus tem coisas grandes para a gente, irmão. Mas a gente fica ali escutando, meio bobinho, escutando, e esse é o problema. Já ela não. Eu te falei que eu ia falar dela, 1 Samuel capítulo 1, vamos lá. Essa aqui é demais. Essa aqui, ela também demorou para se ligar, né, irmão? Demorou um tempo. 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. 1 Samuel capítulo 1, versículo 6.
Quem está gostando da mensagem aí? Vamos escutar só Deus, pessoal, ou não? Ou você vai, antes de vir para a igreja essa semana, quarta, amanhã, segunda-feira, ou você vai vir sexta, você vai ver como é que está o Covid antes. Deixa eu ver se o Covid está lá fora. Não, tem gente que é assim. O pessoal estava falando. Ai, pastor, não fala isso. O pessoal está falando da segunda onda agora. Se vier mais uma onda, eu vou surfar. Irmão, eu creio em Deus, irmão. Você ouviu falar de segunda onda? Quem ouviu falar de segunda onda? Vamos surfar, irmão. Bora, vamos sair na praia da cura. Amém, irmão? Se vier, eu vou surfar nessa segunda onda, irmão. Que palhaçada é essa, irmão? A gente tem que crer em Deus. Não, agora vai vir a segunda onda mundial. Quem ouviu falar disso? Alguém ouviu falar? Vai vir a segunda onda mundial. A primeira já surfei, a segunda vamos de novo. Irmão, para com isso aí. 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. E a sua... Pastor, nem fala, pastor, está tão boa a pregação. Quando o senhor falou da segunda onda, meu coração fez assim, ó. Não, tem gente, não dá para falar disso, mas senão a pessoa... Pastor, quando o senhor falou da segunda onda mundial, eu já puxei a máscara um pouco mais para cima. Pastor, o senhor está brincando com coisa séria. Não, eu estou crendo em Deus. Eu tenho olhos, mas não vejo. Eu tenho ouvidos, mas não ouço. Eu só escuto a palavra de Deus. Esse é o segredo de você arrebentar aqui nessa terra. Escutar o que Deus fala contigo. Olha só o que diz aqui, ó. E a sua competidora excessivamente irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando subia na casa do Senhor, assim outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, agora vem a matéria de hoje. Então Eucana, o seu marido, disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? E olha o veneninho do demônio. Olha o veneninho, olha o veneninho, olha o veneninho, olha o veneninho. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Em outras palavras, te acomoda, se acostuma, aceita. Eu vou ser um marido que eu vou ser melhor do que 10 filhos. Tu imagina um cara top e você eu já sou um marido bom, mas vou ser um marido melhor ainda. Você nem vai notar que você não tem filho. Você nem vai notar. Vocês vão virar cambalhota junto, a gente vai comer algodão doce. A gente vai fazer alguma coisa aqui e esquece, filho. Eu sou o substituto, vou te ser melhor que 10 filhos, você nem vai notar. Aí a Ana, você sabe o que aconteceu, né? A Ana queria filho, ela chorava, porque ela estava daquele jeito, só ela sabia o que ela estava passando. Aí quando ele vem com essa palhaçadinha aqui, porque ele estava até bem, né? Ele estava querendo saber como é que ela estava, só que no finalzinho ele quis influenciar, persuadir. Ele quis entrar na mente dela. Aí ela diz assim no 9, ó. Então a Ana se levantou, acionou um botão nela, irmão. Você sabe que de vez em quando isso tem que acontecer na gente. Quando as pessoas vêm tentar fazer a gente se acostumar, se moldar a situação, tinha que acionar em nós um gatilho. Aquele gatilho, não, peraí, não. Então foi acionado esse gatilho, esse botão na Ana. Quando ele falou aquele negócio, em vez de surtir o efeito dela se acomodar, ela se levantou. Eu gosto disso. Então, na verdade, ela não aceitou aquilo no coração dela, não recebeu. Então se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e o sacerdote... Aí eu preguei isso aqui ontem, irmão. Alguém escutou a mensagem que eu preguei ontem? Se você não escutou, você escuta depois lá. Então o sacerdote estava sentado junto à cadeira. Esse cara aqui era gordo e estava sentado lá, não fazia nada esse cara aqui. Estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E ela, Ana, né? Ela, pois com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente. Aí ela fez um voto. E ela, né? Não vou ler tudo. Ela faz um voto com Deus. Deus, me tira essa vergonha, Deus. Me tira essa vergonha. Eu não quero um marido que é 10 filhos. Eu quero filho, caramba. Não aceito esse negócio. Deus, não vou me acomodar. Não vou ficar usando muleta. Não vou ficar usando cadeira de roda. Não vou ficar usando remédio. Não, eu quero a cura. Eu não quero muleta. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Ela fez um voto. Deus, o Senhor me dá. Não é nem questão de ter filho, Deus. O Senhor me dá, eu dou ele para o Senhor. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser com ele. Mas pelo menos esse negócio de não ter filho. Desgraçada, não tem filho. Tira essa vergonha de mim. Arranca esse negócio. Porque o pior de não ter filho é a vergonha. A vergonha era pior, que incomodava a Ana. Bom, não deu outra.
Você sabe que o Eli, ele está meio perturbado, mas ele teve um lapso, ele disse, ó, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. Ela foi para casa, em paz, tranquila, e a Bíblia Sagrada diz claramente que ela concebeu e teve o Samuel. Mas por que ela teve o Samuel? Porque ela não aceitou o marido que era melhor que 10 filhos. Ela não aceitou esse contratinho que você está fazendo com o demônio, esse contratinho que você faz com Satanás aí, porque se você for ver, ele não estava tratando ela com carinho, estava ou não estava? Estava. Ele disse assim, não, eu quero ser um marido bom, um marido melhor que 10 filhos, mas não é isso. Você tem que cuidar que o diabo ele vem com uma sutileza, querendo te agradar, para você pensar, se não deu nesse, tem que cuidar. De vez em quando a gente deixa de experimentar um sobrenatural, a gente deixa de experimentar as coisas de Deus, porque a gente pensa muito com raciocínio lógico e deixa as coisas de Deus de lado. Então nunca mais esqueça disso. Eu vou acabando agora. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 33. 1 aos Coríntios 15, 33. Vamos lá. Quem gostou da mensagem aí? Eu podia falar mais para você, mas eu não vou ficar pregando aqui. Sabe de quem eu lembrei agora de cabeça, assim, rapidinho, que eu podia falar também para você? Da Eva. A Eva foi a primeira que foi, a Eva e o Adão, né? Foram os primeiros que foram persuadidos, convencidos. Eles foram influenciados pela serpente. Você vê que a Eva conhecia a palavra, o Adão também conhecia a palavra de Deus, mas o diabo veio com aquela conversa mole, veio oferecendo a árvore e dizendo que a árvore era boa de comer, era agradável aos olhos, foi entrando na mente, daqui a pouco foi lá e pá, toda a população mundial foi derrubada, caiu por causa da Eva e do Adão, porque eles se deixaram levar. Você vê que uma coisa ela traz umas consequências depois desastrosas, terríveis, né? Uma coisa errada que a gente faz, se deixa levar pelos outros. 1 Coríntios 15, 33. Então, não vos enganeis, não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu coloquei no meu estudo, cuidado com conselhos, palavras que as pessoas dão, faça isso, não faça isso, se eu fosse você, eu faria tal coisa. Você tem que tomar cuidado com isso. Até mesmo a questão de frequência à igreja. Mas por que você vai quarta? Mas de sexta você vai de novo? Quem está falando isso para você? Quem que não quer que você venha na igreja? Fala para mim. Quem que não quer que você venha escutar a Bíblia e se edificar e crescer e até servir Jesus? Quem que não quer isso? É o demônio. Mas de vez em quando alguém chega para você e começa com uma conversa mole e você diz, é verdade, estou muito beato de igreja. Estou indo direto. Não, acho que eu não vou ir mesmo. Você já foi influenciado e era naquele dia que Deus ia abençoar você. Era naquele dia que Deus ia mudar a sua história, ia transformar a sua vida. Mas não, você vai escutando os outros. Até mesmo essa questão de ministério, irmão. Até a questão de ministério, me perdoe, eu já preguei ontem ministerialmente, mas vou falar de novo. Cuidado dessa questão de ministério. De repente era para você estar sendo um pastor, uma pastora, um homem de Deus, uma pessoa de Jesus de verdade, mas você está nessa pegadinha. Você escuta os outros. Daqui a pouco você escuta a situação toda que está acontecendo ao teu redor. E você vai se acomodando, vai se moldando a situação, e o plano de Deus vai ficando secundário e até terciário. A partir de hoje, vigie, não deixe ninguém entrar na sua mente, ouça somente a Deus. Lembra onde o pastor Mike começou pregando hoje? Isaías 42, aonde fala, no versículo 19, quem é cego, senão meu servo, ou surdo como meu mensageiro, a quem eu envio? E quem é cego como galardoado, presenteado, aquele que será recompensado como servo do Senhor. E agora é bonito, hein? Tu vês muitas coisas, mas não guardas, ainda que tenhas ouvidos abertos, nada ouve. E agora vem a parte, hein? O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça. Faz assim com a mão, engrandeceu-o. Isso, engrandeceu pela lei e o fez glorioso. Você vai ser glorioso e abençoado, engrandecido e galardoado, porque você não se deixa levar pelos outros. Aplauda bem forte ao Senhor. Obrigado, Jesus. Uau, vamos colocar de pé em nome de Jesus. Todo mundo já escutou um dia essa palavra, se eu fosse tu. Né ou não é? Se eu fosse tu. Então tem que escutar Deus, mano. Tem que escutar Deus. Você até pode, vamos dizer assim, analisar, né? Mas com muito cuidado também, né? Porque você, não posso escutar ninguém. Não, também não é assim, não vou escutar ninguém. Mas eu vou analisar se bate com aquilo que Deus falou, se é uma orientação sagrada, se aquilo ali parte de Deus, se é uma coisa da carne, do homem, se é uma coisa do diabo, né? E também tem aquela coisa, também tem gente que vai aceitar aquilo, tipo assim, eu sei que é uma coisa do diabo, mas eu quero.
Você tem que tomar cuidado dessas coisas, né? Então vigie a partir de hoje e peça perdão para Deus por você ter escutado muito os outros. Vai orando a Deus e pedindo ajuda. Jesus, me ajuda que eu ando meio bobão. Eu ando meio bobão, eu ando meio estranho, eu ando meio esquisito. Eu sou uma pessoa que a minha frequência durante a semana na igreja é fraquíssima. Eu sou aquela pessoa que eu demoro muito para escutar a palavra de Deus, mas os outros, eu escuto até a cabeleireira que eu nem conheço, cortando meu cabelo na minha cabeça, eu escuto ela. A cabeleireira cortando assim, ó. E aí, como é que tu tá? Ah, não estou muito bem. Ah, se eu fosse tu, eu fazia uma cirurgia espacial. Ah, onde é que é? Que tem gente que é assim. Escuta todo mundo, mas Deus demora para escutar. Por isso que você está perdendo as maravilhas de Deus aqui nessa terra. Quando você escutar só Deus, você vai ser mal compreendido. Família dentro de casa pode, quem sabe, não te entender. Jesus, ele disse que no início de tudo, os inimigos do homem seriam seus próprios familiares. Ele falou isso. No começo ia ser assim, até a pessoa entender o teu chamado, entender a direção que Deus tinha para você. Então assim, ó, não é fácil. Você tem que ser pé de chumbo mesmo, pé de boi. Trancar o pé na macega e puxar o boi, né? Tem que ser duro na queda. E viver aquilo que Deus tem para você. Fora isso, irmão, você vai ser uma pessoa que nunca vai viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Não aceite que o Elcana seja melhor que 10 filhos. Não aceite o que o Pedro falou para Jesus, né? Não, isso não vai te acontecer. Não aceite o que a Sara falou. Não, vai lá e pega aqui a escrava, te deita com ela. Vai ser contigo. Mas eu estou velha. Não interessa. Deus falou que é contigo. Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Quem sabe, nesses últimos dias, você escutou até alguém falando alguma coisa com você, em relação a não ser dizimista, não ser ofertante. De repente alguém falou contigo sobre não fazer a obra de Deus. Quem faz a obra de Deus? Tu não sabe os bastidores da obra. Quem sabe alguém falou para você essa semana essa palhaçada. Alguém chegou para você e disse bem assim, ó: ah, você não sabe que eu vejo na igreja. Coitado, é uma pessoa que está machucada, é uma pessoa que está doente, e ela falou para você o que ela vê. Essa pessoa falou o que essa pessoa entende. A obra de Deus, pessoal, ela é maravilhosa. A obra de Deus é maravilhosa quando você vive o caminho de Jesus. Quando você vive o caminho de Deus. Não, você quer fazer a obra de Deus? Você vai ver. Você vai ver que vai te acontecer, que desgraça, é ruim, não sei o quê. Cuidado. Você está deixando de lado as coisas divinas. Você está deixando as coisas de lado, as coisas de Deus. Alguém está falando alguma coisa sobre negócios também, né? Sobre a tua vida financeira. Você tem que tomar cuidado. Fala para Deus agora: Deus, me ajuda, Deus, a viver só o teu caminho. Quem sabe nesses últimos dias eu tenho me atrapalhado. Eu tenho escutado muito noticiário. Eu tenho escutado muito Covid e coronavírus. E a máscara e o álcool em gel é só o que rodeia na minha cabeça. E é a primeira onda, é a segunda onda, e que aumenta, e agora chegou no centro-oeste, e agora isso, e agora aquilo. Meu Deus, Senhor, eu tenho que agora viver pela tua palavra. Eu tenho que viver pela tua palavra. Eu tenho que viver pela tua palavra. Levante a mão aqui para esse altar agora. Escute bem agora, não ore, levanta a mão para cá. Um dia Jesus, ele pegou alguns pescadores, que eles haviam já descido do barco, estavam lavando as redes, porque eles não tinham apanhado absolutamente nada. E eles emprestaram o barco, Jesus pregou a palavra, e depois Jesus ele disse: lançai as vossas redes no mar alto para pescar. E eles falaram uma coisa que me chamou a atenção: mestre, nós trabalhamos a noite toda. E eles falaram assim, ó: mas porque mandas, lançarei a rede para pescar. Ou seja, a palavra influenciou eles. Estavam cansados, mas a palavra influenciou eles. Eles foram até o alto mar. E eles foram até o alto mar e lançaram. Mas diz que eles colheram tanto peixe, que o barco deles quase foi a pique de tanto peixe que pegaram. E é assim que vai acontecer com a tua vida. Você vai ser influenciado pela palavra de Deus. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você desistir? Quem chegou para você e falou como você parar, desistir? Não, por quê? Não sei o quê. Você está se dando mal nessa aí, hein? Você está se dando mal
você está perdendo a bênção de Deus, e eu sei que eu estou dizendo, você está perdendo as coisas de Deus, você está perdendo de experimentar pesca maravilhosa, porque estão falando besteira para você. Levante as mãos aos céus, escute somente a Deus. Amanheceu, aleluia. Amanheceu, Verdade, Jesus. nada pesquei, Aleluia, Jesus. parecia ser apenas mais um dia, Como qualquer outro. Aleluia. Estava cansado, Sem força, desanimado. sem forças, desanimado, Muitas vezes você está assim desse jeito. decidido a largar tudo e parar. É verdade. Deus conhece tua estrutura, Sabe o que está fazendo. sabe o que está fazendo. Verdade. Mesmo. Mesmo que seja difícil, Não pare. não pare, Ele está vendo. Aleluia. Colheu todas as tuas lágrimas, Verdade. e mandou a te falar. Aleluia. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você? Quem mandou você parar? Aleluia. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. De novo, quem? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? A unção de Deus está nesse lugar, meu irmão. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Vamos, vamos, vamos. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você? Quem mandou você parar? Volte. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Aleluia. Quem mandou largar Não para. a rede? Não para. Quem mandou você Não escute os outros. Volte Siga o que Deus te mandou. alto, no lugar da tua vergonha, Aleluia. Deus vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amanheceu, cante. Amanheceu, Aleluia. Nada pesquei. nada pesquei, Muitas vezes a nossa vida está desse jeito. parecia ser apenas mais um dia, Como qualquer outro. como qualquer outro. Estava cansado, Quantas vezes cansado. sem forças, desanimado, Quantas vezes animado, deixando tudo. decidido a largar tudo e parar. Muitas vezes pessoas te influenciando. Deus conhece tua estrutura, Deus conhece a tua estrutura. sabe o que está fazendo. Isso que é importante para Deus. Mesmo que Ele seja sabe. difícil, Não pare. não pare, Ele está vendo. Aleluia. Colheu todas as tuas lágrimas, Continua, continua. e mandou a te falar. Aleluia. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar. Aleluia. Que é o teu lugar. Quem mandou largar Isso. a rede? Quem mandou? Quem mandou Volta, você irmão. parar? Volta, volta, volta. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou? Quem mandou você parar? Volte. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Solta a voz. Quem mandou largar a rede? Quem mandou? Quem mandou você parar? Volte, volte, volte. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Aleluia. Levante as mãos aqui para o altar agora, eu abençoo você. Se você seguir na direção divina, Ele vai abençoar você. Agora, se você escutar muitos outros, e você de vez em quando, me perdoe, não fica bravo comigo, mas Deus está mandando eu falar isso. Você fica procurando ajuda nos outros. E aí, o que você acha? E aí, o que você não sei o quê? Muitas vezes você liga até para parente seu. Você liga até para familiar seu, que nem é de Jesus, mas é que tem uma proximidade. Tem uma proximidade, muitas vezes é mãe, irmão, irmã, tio, tia. É uma pessoa que você gosta, mas nem é cristão. E você vai lá e abre o coração procurando uma orientação, procurando uma ajuda, procurando que alguém concorde com aquele plano que não é de Deus, aquilo que não é de Jesus. E você fica ligando, fica indo atrás dessas coisas. Cuidado, cuidado.
Na hora que você tinha que estar de joelho, no chão, no teu quarto, com a Bíblia Sagrada, toda ela molhada de tanto chorar em cima. Mas você não faz isso. Você fica procurando ajuda nos outros. E aí, o que ele disse? E aí, o que ela falou? Ou o que você acha? E aí, devo ou não devo? O que é isso, irmão? Por isso que o negócio não vai. O negócio nunca vai ir desse jeito. O negócio nunca vai funcionar. Sabe o que você faz? Vai lá e começa a ler a Bíblia Sagrada até ele falar com você. Se você tiver que ler 30 capítulos, lê 30 capítulos, mas não para. Você não faz isso muitas vezes com um amigo teu? Você vai conversando, e você está até com vergonha de pedir ajuda para ele. Aí você vai falando, passou uma meia hora de conversa. Aí você diz, deixa eu te falar uma coisa, a verdade. É assim, assim, assim. Por que você não faz isso com Jesus? Por que você não faz isso com a Bíblia, com a palavra? Não, a gente vai lá e fica mendigando no homem. A gente fica mendigando no homem uma orientação, uma ajuda. Não, irmão. O que eu quero saber que o homem tem para mim? Coitado do homem. O homem é mais fraco que eu ainda. Coitado do homem. O que eu vou pedir ajuda? Não. Deus vai orientar você. O toque divino é Ele que vai mudar a tua história. Não se baseie no que os outros estão dizendo. Muitas vezes a pessoa está mais fraca que você, irmão. Muitas vezes a pessoa está mais perturbada que você. De vez em quando a pessoa vai te dar uma direção e a pessoa já está de cabeça quente também. Ou de repente a pessoa está passando a mesma situação que a sua e vai dizer, que essa coisa eu vou largar também. Vai procurar ajuda nos outros, mano. Para com essa besteira. O caminho do outro não é o teu caminho. O caminho de Deus, que Deus tem para você, é diferente. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Vai lá. Quem mandou largar a rede? Quem mandou? Quem mandou você parar? Volta. Volte para o mar alto. Aleluia. No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Para finalizar, canta. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volta. Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. E aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Tenho certeza que Deus falou alguma coisa contigo aí. Amém. Deus abençoe o pessoal que está em casa. Meu Brasil.